Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver me ouvindo. Eu me apresento para vocês, eu sou a doutora Glaucia Portoluzzi, resido em Porto Alegre, trabalho aqui em Porto Alegre. Tenho formação em medicina interna e tenho bastante estudo e formação na área de medicina integrativa, na área de medicina de estilo de vida, saúde funcional, né? Que basicamente é um investimento na tua saúde, tá? Porque a gente vê com muita frequência as pessoas investindo muito, né? Não só em termos financeiros, mas em termos de estresse emocional, de comprometimento dos seus familiares, né, da sua estrutura social, da sua estrutura familiar, da sua estrutura de trabalho, porque a gente não cuida da saúde, a gente cuida da doença, né, que não é um investimento interessante, tá? Você tem que começar a investir lá na sua saúde, senão você vai pagar muito caro, né, e não só em termos financeiros, né, mas você vai ter muitas perdas, né, nessas áreas que eu já comentei, desempenho, vitalidade, bem-estar, paz consigo mesma, ser a pessoa que você quer, ter a vida que você quer, né, mas como é que a gente faz isso? Né? Essa é a primeira abordagem. Ok, a gente vê um monte de vídeos, né? Coisas muito interessantes, coisas da parte de filosofia, que eu acho muito interessante agregar essa parte multidisciplinar, né? Em que a gente tem esses conhecimentos básicos de medicina, fisiologia, da doença, da saúde, né? Do impacto do estilo de vida na produtividade, no trabalho, no relacionamento familiar, no relacionamento com outras pessoas e principalmente no relacionamento conosco mesmo, né? Onde a gente vive uma sociedade extremamente pautada em desempenho, né? Que existe até um filósofo sul-coreano que tem um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, que fala exatamente sobre isso, né? Que a gente vive uma sociedade extremamente comprometida com entregas, né? Tendo que ser sempre melhores, sem fim, né? Porque sempre vai ter alguma coisa nova para você entregar, né? E você acaba esquecendo de si mesmo, né? Você acaba comprometendo o teu bem-estar, a tua saúde, não reconhece mais os teus limites, abandona a vida familiar, abandona amigos, né? Abandona o cuidado com a tua saúde. E isso é muito impactante, porque esse é o nosso bem maior. O bem maior que a gente tem é a saúde. Se tiver que investir em alguma coisa, invista na saúde. Para que você não tenha que investir na doença, não só em termos financeiros, né? Mas em termos de todo o desgaste emocional que tu vai ter durante a doença, né? Impacto social, impacto no trabalho, impacto nas tuas relações, né? Impacto na tua saúde mental, né? Então, a medicina do estilo de vida, a reprogramação do estilo de vida, né? Ela trata basicamente de todos os processos, né? Que vão beneficiar que você tenha uma vida que você queira ter, que você busque ser a pessoa que você quer ser, né? E satisfeita com o seu equilíbrio emocional, com sua mente, né, com o controle das suas emoções, com o gerenciamento de estresse, gerenciamento financeiro, fazer planos, montar estratégias, né, para que a gente tenha realmente uma vida plena, né, porque a gente vive numa sociedade em que a gente
é muito cobrado por muitas entregas, né? A gente vive a sociedade do desempenho e, portanto, a sociedade do cansaço, né? A coisa que a gente mais ouve as pessoas dizerem, você pergunta como você está, a pessoa diz assim, estou cansada, invariavelmente, né? Mas por que você está cansado, né? Aí eu, como médica, eu tenho que falar. Como é que o seu médico está avaliando essa situação, né? Ou mesmo você chega lá com uma doença, com diabetes, com hipertensão, com outras patologias crônicas, né? Já comprometendo o teu desempenho e às vezes até tua capacidade de desenvolver atividades diárias pequenas, não complexas, né? Você tem dificuldade de caminhar, você tem dificuldade de fazer um esforço maior, né? Você tem dificuldade nas tuas relações, elas são mais conflituosas, você está irritado, você está sonolento, você está sempre cansado, né? Aí você desenvolve obesidade, você desenvolve diabetes, você desenvolve hipertensão, você desenvolve doença cardiovascular, né? E isso tudo tem como causa o teu estilo de vida, que é onde tu pode interferir, né? E a medicina de estilo de vida, a reprogramação do estilo de vida, a saúde funcional, ela trabalha exatamente nessa área, que é tanto para que você não desenvolva, né, ou retarde muito o aparecimento, surgimento de doenças crônicas, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, né, transtornos do pânico, terror noturno, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que comprometem a vida da gente de forma bastante séria, né? Não há como negar, né? Compromete nosso trabalho, nossa vida social, nossa vida familiar, tudo isso. É importante que a gente tenha esse entendimento, né? Porque o maior investimento, torno a dizer, o maior investimento que tu pode fazer é na tua saúde, né? Assim como essas estratégias também podem melhorar e muito, tá, as condições de vida, mesmo que você já tenha uma patologia instalada que a gente pode inclusive reverter e melhorar todos os aspectos da saúde, ainda que você tenha uma doença instalada. Tem um diabetes, tem hipertensão, tem insuficiência cardíaca, tem a doença cardiovascular, tem a AVC, tem as doenças autoimunes, artrites, polimiosites, né? Que são as mais, que são mais evidentes ali, né? Das áreas autoimunes, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. E a gente tem estratégias de estilo de vida, né? Com mudanças de comportamento e, em alguns casos, até suplementações que podem ser feitas, que a gente pode melhorar a qualidade da sua bioquímica, né? Retardando e evitando essas doenças junto à mudança do estilo de vida. E uma sacada muito legal, isso tem a ver com rejuvenescimento, isso tem a ver com longevidade saudável, tá? Mas como é que a gente começa? Essa é a grande pergunta, porque a gente ouve muita informação aqui a colar, tem muito podcast sobre isso, sobre aquilo, que são muito interessantes, tem alguns que eu gosto muito de seguir, assim, que estão sempre dando dicas muito legais e tal, são assuntos super interessantes. Eu gosto muito de ouvir a doutora Ana Beatriz, entre outros, assim, que trazem pessoas com conhecimento bastante específico, que falam bastante sobre as suas áreas, é bem interessante ouvir também, mas fica sempre uma grande questão, né? Por onde que eu começo? Como é que eu começo isso? Como é que eu começo essa virada de chave? Onde é que isso está? O princípio de tudo, né?
eu começo sozinho, eu busco um profissional, né, da área médica, né, que tipo de profissional eu devo buscar? Bom, para começar, né, você deve procurar um médico com formação para que trate tanto das suas doenças instaladas, tá? Que pode ser um especialista, mas é bom você ter um médico na área de medicina interna que aborda todas essas questões, né? Está autorizado a tratar das mais diversas condições e fazer um encaminhamento assertivo para um especialista, se for o caso, tá? E o médico, que é o mesmo médico que aborda, né, que deve abordar, que é uma nova era da medicina, tá? Que eu acho importante que as pessoas tenham conhecimento, que é a abordagem do ser humano integral, né? Não é mais possível, tá? Não é mais admissível em medicina, dentro dos consultórios, seja eles onde forem, tá? Em que você não tenha, em que o seu médico não lhe conheça, né? Você chega ali, tem uma consultinha de 15 minutos em que tu foi tratado uma coisa específica e ficou ali. E esse profissional não te conhece. Ele não sabe como tu dorme, ele não sabe como está o teu estado de ânimo, ele não sabe como é que estão as tuas relações, ele não sabe como é que está a tua capacidade funcional. Às vezes não fazem testes fundamentais para avaliar o potencial que tu tem de desenvolver doenças, tá? A tua capacidade funcional, né? Não conhece o teu ecossistema, ou seja, o meio em que tu tá inserido, que podem ser gatilhos para hábitos não saudáveis, né? Enfim, às vezes existe o caso até do médico que não te examina, né? Eu pergunto para você, quantas vezes você foi ao médico que pediu para que você ficasse nu para que fosse examinado? Esse é o correto, certo? Você tem que ser examinado. Sua mente tem que ser examinada. O seu profissional, ele tem que conhecer você como um ser humano integral. Ele tem que conhecer tudo de você. Onde você mora, as condições que você mora, com quem você compartilha seu domicílio, quais os hábitos que vocês têm em conjunto, quais são os teus hábitos, né? Tudo isso. Mas como é que a gente começa? Que parece ser o grande mistério, né? Porque a gente tem informações, como eu disse aqui e acolá, mas como é que a gente junta? Como é que o público leigo junta e monta uma estratégia? Por isso, a necessidade de tu teres um profissional capacitado para fazer isso, tá? Às vezes naquela consultinha de 15 minutos, o profissional não consegue realmente fazer essa abordagem. E inclusive, essas abordagens, elas são tão novas que sequer existem cadeiras nas áreas de saúde falando sobre elas. Você não tem cadeira sobre sono, você não tem cadeira sobre espiritualidade, você não tem uma cadeira para avaliar testes de força, para dar prognósticos de doenças que você possa vir a desenvolver ao longo do tempo. Não existe uma cadeira que te dê estratégias, né, que te monte estratégias efetivas, cientificamente embasadas, né? Porque às vezes tu pode ficar trabalhando no achismo, que não é uma boa ideia, né? Não é o que eu acho, é o que a ciência já comprovou que funciona, né? Então, a importância do profissional sério, profissional que estudou, profissional que tá te dando uma resposta realmente adequada e séria, né? Tá? Que a gente vê muita coisa por aí que não está cientificamente comprovada, né, e que estão sendo administradas ali, muitas vezes nem reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, procure sempre se informar, se precaver com relação ao estudar o profissional que você está procurando, para que ele realmente, para que você atinja junto
os seus objetivos, porque o princípio da medicina integrativa do estilo de vida é o compartilhamento do tratamento, né? O médico é responsável por 50% do teu tratamento e tu é responsável pelos outros 50%. Você está envolvido no seu tratamento, tá? Começa por uma consulta em que faz uma avaliação de todos os teus biomarcadores, biopsicossociais e espirituais, né? Que entram no conceito que eu não sei se vocês estão familiarizados, se já ouviram falar, que é um conceito novo de inflammaging, ou seja, o processo inflamatório crônico de baixo grau que leva a doenças crônicas, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, demências, doenças autoimunes, né? Tudo isso. Então, são biomarcadores inflamatórios que vão nos dar uma ideia assertiva do que está acontecendo com você, né? Então, só para citar, como é que eu vou falar como é que eu trabalho, tá? Porque a ideia não é dizer como os outros colegas devem trabalhar, cada um, né, tem o seu modo de trabalhar, tem a sua área, enfim, estudou para aquilo, né? Mas eu vou falar na parte da medicina do estilo de vida, na parte da medicina integrativa, como é que a gente faz, como é que é feita a abordagem, né? Como é que ela deve ser feita, algumas coisas que a gente deve levar em consideração, que são muito importantes, tá? Por exemplo, então eu vou mostrar. Eu trabalho usando o método SAFe, desenvolvido pelo professor PhD doutor Sandor Bálsamo. Ele é da área de educação física, mas tem uma extensa experiência em saúde funcional integrativa, tá? E na avaliação desses biomarcadores, tanto que ele desenvolveu uma compilação de todos esses biomarcadores no que a gente chama de Check-up Safe, que é patenteado por ele, e a gente tem acesso, uma vez que a gente participa do grupo de discussões, né, de estudos, né, e se compromete a trabalhar nesse critério, tem um vínculo direto com o mentor e com a equipe, que são inúmeros profissionais das mais diversas áreas, por isso que a gente trabalha em equipe multidisciplinar, porque a gente envolve educador físico, a gente envolve fisioterapeuta, a gente envolve nutricionista, envolve uma série de especialidades que podem estar nos ajudando, isso aí, nutrólogos, enfim, né? Trabalhando em conjunto com um especialista, se for o caso, trocando informações sempre, com um plano terapêutico bem definido, que é a gente senta e conversa com você quais são as tuas necessidades, né? Porque às vezes você busca um atendimento, né? Ah, eu tô sentindo isso, aquilo, aquele outro. Ah, tá, então você vai tomar um remedinho para isso, para aquilo, para aquele outro. O que a gente tá fazendo? A gente tá paliativando, ou seja, a gente tá tratando o sintoma, a gente não tá tratando a causa daquilo ali, né? E quantas coisas podem ser melhoradas, né? A gente tá fazendo abordagens bem simples, muitas vezes conseguindo, inclusive, reduzir o uso de medicações, né? Para determinadas patologias e algumas até eliminando o uso de medicações. Então a abordagem não é te dar mais remédio para tomar, é fazer você ter uma qualidade de vida, um estilo de vida que te proporcione, inclusive tomar menos remédios e ter mais ânimo, mais capacidade, mais produtividade, tá? Respeitando a tua fisiologia. Porque cada indivíduo tem a sua própria fisiologia, o seu próprio modo de operar, né? Os seus próprios ritmos biológicos. E quando a gente entra no confronto do nosso ritmo biológico, tentando nos adaptar a uma realidade que vai contra isso, a gente desenflagra esses processos inflamatórios crônicos
de baixo grau, que vão nos levar ao envelhecimento, que vão nos levar à não longevidade e vão nos levar a uma série de doenças que podem ser evitadas. Então, como é que eu começo o meu trabalho? Vou explicar para vocês, tá? Que eu acho bem interessante compartilhar como é que é um trabalho, né? Para vocês terem uma visão diferente de como isso pode ser trabalhado, tá? Com um médico. Isso pode ser tanto feito presencial, quanto pode ser feito online também, tá? Então, assim, como é que eu começo a minha consulta? Primeiro, eu peço para o paciente fazer o seu check-up safe, que são esses biomarcadores inflamatórios, em que ele vai me dar, porque o que a gente quer trabalhar? Equilíbrio mente-corpo, mente-corpo-espírito, né? Porque é dessa tríade que a gente constrói saúde, que a gente constrói saúde mental, saúde física, né? E hoje é muito importante a gente trabalhar nossa mente, porque tudo começa na nossa mente, né? Como é que você vai desenvolver um trabalho bom se você está com a mente conflituada, você está irritado, você está sonolento, você está cansado? Que tipo de entrega tu vai ter? Nas tuas relações, chega em casa cansado, irritado, estressado, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de demandas para atender e você não está suportando mais, né? Porque existe uma diferença entre cansaço, que é normal, e esgotamento, né? Esgotamento quando você já entrou numa síndrome de burnout, você já está numa fase mais séria da situação, né? Que você está realmente numa fase de esgotamento, né? Em que compromete seriamente a tua saúde. Então, esses biomarcadores, eles fazem uma avaliação da tua saúde, mente e corpo, tá? Então, a gente faz são vários testes que você vai responder, em que eu vou avaliar, em que a gente vai avaliar a sua capacidade funcional, se tem limitações de aspectos físicos, se você tem dor, qual é a sua vitalidade, qual é o seu nível de fadiga, autorrelato de ânimo, estresse, ansiedade, sua percepção de saúde e bem-estar mental, como é que vai estar seu sono, nível de sonolência, a qualidade de sono, disposição ao acordar, saúde geral, a sua gratidão, o seu perdão, a sua espiritualidade, né? O seu coeficiente de satisfação com a vida, seu coeficiente de garra. Porque isso tudo a gente já tem literatura mostrando que se você não tem garra, se você não tem disponibilidade, se teu nível de sonolência está elevado, se você tem uma vida estressante, como é que você vai ser grato? Como é que você vai perdoar? E isso tudo já está cientificamente comprovado que levam a gente a este estado inflammaging, ou seja, de deterioração da saúde, tá? Aí você vai se tornar um obeso, vai se tornar um cardiopata, vai se tornar um diabético, um hipertenso e uma pessoa insatisfeita consigo mesmo, com a sua vida, né? Do ponto de vista também de corpo, a gente faz testes físicos, né? Para avaliar a sua saúde cardiovascular. Com esses dados, inicialmente eu posso classificar você numa teia, numa pirâmide que vai de Z1 a Z5, sendo o Z1 a pior condição de equilíbrio saúde mental e o Z5 a melhor condição, tá? Eu consigo te dar a tua idade biológica de força muscular e eu consigo te dar a tua idade biológica cardiovascular. Que a gente sabe, tem pacientes que a gente faz avaliação, tem lá seus 20, 30 anos, mas tem uma saúde correspondente a uma pessoa de 70 anos. É apavorante, né? E tem pacientes que começam
com uma expectativa de vida, né, uma idade biológica ali com um envelhecimento de 10, 5, 20 anos, e que com esse trabalho conseguem rejuvenescer a sua saúde para um nível de mocinha. Eu vou dizer para vocês, quando eu